projeto NAVE, rumo ao Enem. Hoje o assunto vai ser radioatividade. A gente vai entender um pouquinho o que ela é, quais os benefícios, malefícios, tentar instigar sua opinião, se você acha que é uma boa alternativa, se não é, desmistificar algumas lendas, falar de alguns aspectos técnicos da radioatividade para você chegar ainda mais preparado para o Enem, perfeito? Então nós temos aí o questionamento, né, bom ou ruim. Então ao longo da vida, de alguma maneira você já teve um contato, já ouviu falar pelo menos da radioatividade. Porém, em alguns instantes, é muito comum você ter a impressão de que ela apenas tem um lado ruim, e nós vamos perceber que isso não é verdade. Se ela é uma boa alternativa ou não, vou deixar a critério de cada um. Perfeito? Então, antes de eu apresentar tudo, imagine na sua cabeça o que é radioatividade, se do seu ponto de vista, o que você já ouviu até hoje te coloca numa condição de considerar algo bom ou algo ruim. Perfeito? Essas devem ser as imagens mais comuns quando nós falamos aí de radioatividade, infelizmente. Tá? Aqui eu tenho a imagem de uma das bombas que foi lançada, né, uma réplica de uma das bombas que foi lançada nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, na guerra, e destruiu ela inteira. Não é nada gigantesco, ela é pouco maior que um carro. Perfeito? E esse aqui é a imagem de explosões nucleares, né, o famoso cogumelo, que é formado quando uma dessas bombas explode. Aqui alguns resultados do que foram essas bombas ao longo da história. Estima-se milhares de mortes diretas e mais algumas centenas de milhares de mortes indiretas até hoje. Os efeitos desse uso indevido da radioatividade trouxe alguns problemas e nós vamos ver isso ao longo do processo. Algumas queimaduras. Aqui nós temos uma imagem de um dos cientistas responsável pelo estudo da radioatividade. Imagens da guerra. E um dos aspectos que eu considero como sendo um dos mais negativos para o uso da radioatividade, porque nós podemos utilizá-la não apenas com finalidades de arma, finalidade bélica, mas uma das utilizações mais comuns hoje em dia como energia. Porém, ela deixa um resíduo, que nós chamamos de lixo nuclear. E esse lixo, ele obrigatoriamente precisa de um cuidado muito grande com relação ao armazenamento, porque embora o material radioativo ele comece a emitir uma quantidade insuficiente de energia para o abastecimento, ele ainda emana energia que pode causar danos aos seres humanos, aos seres vivos. Então ele tem que ser armazenado. E esse armazenamento ele é extremamente crítico. Eu preciso colocar embalagens de chumbo, mergulhar em concreto e deixar guardado por centenas de anos. Então esse é um lado negativo. Embora a energia gerada seja o que nós chamamos de energia limpa, o resíduo para a obtenção dessa energia ele é desagradável nesse aspecto. Outro uso aí da radioatividade, esse é o mais comum. É impossível alguém na face da Terra nunca ter tido contato com raio-x. Então, desde os primórdios, desde o início da aplicação da radioatividade, o raio-x foi um dos primeiros e mais simples aspectos. O que não pode? Você não pode ter um contato muito constante, mas tranquilo, ninguém se quebra 200 vezes no ano. Então você não vai ter uma missão radioativa fazendo parte de você com grande frequência. Daí esse uso evoluiu, hoje não só no raio-x nós utilizamos a radioatividade, mas também tomografia, ressonância, utiliza materiais, equipamentos que utilizam a radiação para esse fim. E eu vou explicar logo como essa radiação é utilizada nesse aspecto. Veja aí alguns equipamentos. Então eu posso fazer uso de um material radioativo para diagnósticos e também para o tratamento.
Então, se alguém ao longo da vida foi acometido por algum tipo de câncer, a radioterapia, que é chamado, que é o uso da radiação para finalidades de saúde, para a cura de doença, ela pode ser empregada. Tem aspectos positivos, que ela consegue atacar as células cancerígenas, porém o indivíduo ele tem que estar com a saúde, não vamos dizer a saúde, mas ele tem que ter uma resistência mais adequada, ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque ao mesmo tempo que mata as células cancerígenas, a radiação também acaba sacrificando algumas células boas. Então a resistência do indivíduo tende a baixar. Aqui é citado uma situação aí de tratamento da tireoide com o iodo, porque a tireoide é uma glândula que é a principal fonte de entrada da radiação. Ela é a única barreira que nós temos. Então eu consigo tratar problemas de tireoide e caso eu seja, não vou usar o termo infectado, mas eu seja atingido por uma quantidade considerável de radiação, a tireoide é a primeira que vai absorver essa radiação. Tenho aí alguns exemplos de materiais radioativos e de seus usos. Via de regra, todo elemento químico ele tem uma versão que tem a propriedade radioativa, encontrada em maiores ou menores quantidades, mas eu tenho, e a quantidade de radiação que esses elementos vão emitir varia bastante. Então, eu posso utilizar para determinar a data de um fóssil com materiais radioativos, eu posso utilizá-lo no tratamento de câncer, eu posso utilizar, daqui a pouco nós vamos ver, para conservação de alimentos, uma série de usos aqui, a situação que eu havia citado, a condição normal, isso é uma coisa que pouca gente sabe. Às vezes, quando eu pedi que vocês se questionassem, puxa vida, o que eu acho da radioatividade, a primeira coisa que me veio na sua mente, nossa, é uma coisa ruim. A radiação, a bomba atômica matou muita gente, verdade. Só que você invariavelmente utiliza o material radioativo até hoje, no seu dia a dia. Pelo seguinte, na agricultura, nós sabemos que os alimentos eles têm um caminho natural, A flor dá origem ao fruto, ele está verde, amadurece, depois de um tempo ele apodrece e já era, volta para a natureza. E algumas frutas, alguns alimentos têm um tempo de vida, uma vida útil muito curta. E, por exemplo, o Brasil é muito beneficiado com esse uso da radiação para o uso da agricultura, porque por ser muito extenso, um território muito grande, algumas frutas elas não conseguiriam chegar ao destino com qualidade suficiente para o consumo. Então, o que a radiação faz? Ela consegue matar micro-organismos que aceleram o processo de maturação, fazendo com que a planta, com que o alimento ele fique conservado, permaneça conservado por mais tempo. Aqui vejam dois exemplos. No caso do morango, e eu pego um exemplo do mamão. Uma caixinha sem uso da radiação, que eu consigo ver aqui, e com o uso da radiação, quanto ela fica conservada depois de 4 dias. Então você percebe que ela apodrece muito rapidamente sem o uso da radioatividade, e com o uso ela vai se manter conservada. A mesma coisa com o mamão, aqui eu já vejo focos de apodrecimento, enquanto aquele que utilizou rajadas de radiação, ele permanece. Não é uma quantidade enorme que vai te fazer mal, é uma quantidade muito baixa, mas suficiente para matar alguns micro-organismos que aceleram esse processo. Já utilizamos, não adianta você dizer, eu não quero. Não, ele já faz parte aí do nosso dia a dia. Perfeito? Eu utilizo a radioatividade também na arqueologia, que é o que eu havia citado, para datação tanto de fósseis, múmias que são encontradas, até mesmo para compreender quais eram as características do planeta há milhares de anos atrás. Um dos elementos mais comuns que eu utilizo estão aí. O urânio eu utilizo para datação de rochas, saber quantos milhares ou milhões de anos uma rocha ela está naquela localização, ou ela foi gerada, foi criada. Eu utilizo
Posso usar o potássio também para esse fim. Então, quando eu encontro no fundo do mar algum animal marinho fossilizado, eu consigo saber exatamente há quanto tempo ele viveu naquele lugar, utilizando a radiação. Posso utilizar o carbono 14 também, que é um dos elementos radioativos, para a datação de animais, plantas, seres vivos. Então, quando você vê reportagens, foi descoberto o sarcófago do faraó Tutankhamon, e já diz, acredita-se que ele tenha mais de 20 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, independente. Como que sabe? Utilizando a radiação para isso. Ela é capaz de determinar o tempo que qualquer organismo está no planeta. Aqui temos uma imagem do Santo Sudário, que é um dos ícones da Igreja Católica. Muitos acreditam que esse foi o tecido utilizado para cobrir Jesus Cristo na sua morte. Amostras do Santo Sudário já foram submetidas à radiação para saber realmente se a data coincidia ou não com os dizeres das religiões que acreditam nisso. Então, foi possível determinar que realmente tem mais de 1000 anos. Então, no que diz respeito à data, há uma possibilidade de ser verdadeiro, não entrando nos dogmas de religião. Um dos aspectos importantes da radioatividade é o que nós chamamos de tempo de meia-vida. Isso é utilizado, isso é importante por vários motivos. Primeiro, se eu pensar no uso da radiação como forma de energia, e sabendo que os materiais radioativos eles vão gerar um resíduo que precisa ser tratado, eu preciso saber quanto tempo. Isso vai durar, quanto tempo eu tenho que cuidar dele. E o conceito utilizado para isso é o que nós chamamos de tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que qualquer coisa, a massa de qualquer coisa, caia pela metade. Alguns materiais têm um tempo de meia-vida muito curto, outros têm um tempo de meia-vida extremamente longo. Vou mostrar um pequeno gráfico que demonstra como que esse tempo de meia-vida funciona, em aspectos gerais. Então, você tem um elemento qualquer, uma substância qualquer com uma massa X. Após esse período, ela cai pela metade. Passado algum tempo, essa massa cai novamente pela metade, ou seja, você passa a ter a metade da metade, cai para um quarto. E assim sucessivamente. Vou utilizar um exemplo comum. Imagine que eu tenho uma massa de uma rocha, 1 kg, e o tempo de meia-vida dela seja de 100 anos. Ou seja, após 100 anos, a massa total dessa rocha vai cair para quanto? Para 500, que é a metade. Após o mesmo período, ou seja, mais 100 anos, vai cair para 250. E assim por diante. 50%, 50% e vai caindo. Isso é o tempo de meia-vida. Essa é a fórmula que nós utilizamos para o cálculo de semidesintegração, ou tempo de meia-vida, que é o número de vezes que a massa caiu, o número de meia-vidas que ela passou, vezes a massa total que eu tenho. Então eu consigo calcular, ou vou passo a passo. Eu sei o quanto eu tenho no início, cai pela metade. De novo, cai pela metade, até a quantidade necessária. Nós veremos isso em breve com os exercícios. Aqui só um exemplo do tempo de meia-vida de alguns elementos químicos. Eu tenho do fósforo, do enxofre, do carbono. E para você ter uma ideia, o urânio, que é um dos principais elementos utilizados como opção de energia vinda da radioatividade, ele tem um tempo de meia-vida de 5 bilhões de anos, que é mais ou menos o tempo de meia-vida aí da Terra.
né? Mais ou menos o tempo que a Terra existe. Então é um material que vai ficar muito tempo guardado, sempre que eu utilizo ele em condições de se tornar radioativo. Isso não é a coisa mais interessante do mundo, né? Esse é o lado negativo. Aqui nós temos a imagem de uma usina que utiliza a radioatividade como fonte de energia. Nós temos países que utilizam muito pouco essa fonte de energia, por exemplo, o Brasil. O Brasil ele tem uma usina nuclear, né, que fica no Rio de Janeiro, que é a Angra 1, e projetos em andamento para a chamada Angra 2. Porém, ambientalistas brigam constantemente para que ela não seja construída, para que ela não seja, para que esse projeto, né, essa iniciativa não seja seguida, porque o Brasil ele tem muitas outras fontes de energia que não causam um risco tão importante assim. Porém, se eu pensar na França, a França, 70% da energia que ela utiliza vem de usinas nucleares, né? Porque tem pouca dimensão, não tem as fontes naturais que nós temos. Então, sem a energia nuclear, ela não seria possível, né? A França já teria entrado em colapso. Esse é o formato, né, de funcionamento de um reator nuclear. Como funciona? Né, desmistificando algumas coisas. A energia que vai para a minha casa é ruim. Não. Na verdade, o material radioativo ele é colocado dentro de reatores, que nós chamamos reatores nucleares, esse é o termo. E esse material ele começa a liberar energia. Essa energia, por ser tão intensa, ela é liberada na forma de calor. Esses reatores nucleares, eles são colocados eles são cobertos, né, eles são repletos de água. O que acontece? Essa energia aquece a água se transforma em vapor e esse vapor vai fazer girar uma turbina que vai transformar, vai converter essa energia mecânica gerada pelo vapor em energia elétrica. Então o que chega, e vai para o abastecimento, o que chega na casa do indivíduo é energia elétrica, como a energia elétrica que nós estamos utilizando aqui. A forma que gerou, a fonte que gerou essa energia elétrica, que é nuclear, que é radioativa. Enquanto esse material tiver energia suficiente, ele vai fazer a água aquecer ao ponto de se transformar em vapor e vai sendo utilizado. Quando essa energia cai, esse material é retirado e ele tem que ter todo aquele cuidado citado no início, porque aí ele se transforma em lixo nuclear. E aí eu tenho o trabalho do armazenamento. Até esse momento, nada de poluição é gerado. Nada. Né? Se eu olhar nessa imagem, você vai ver esses focos aqui, ó, né, em cada um dos cones que nós temos dos reatores, em cada um dos reatores. Isso é vapor de água. Tá? A água que entra em ebulição, parte dela tem que ser expelida, senão o reator vai explodir. Né? Nem toda a energia, todo vapor consegue ser convertido na turbina como energia elétrica. Então isso aqui é vapor de água, não faz mal para ninguém. Tá? Ou seja, via de regra, a usina nuclear ela é limpa, a energia nuclear é uma energia limpa. O resíduo gerado por esse processo é que é desagradável e tem que ter grandes cuidados. Então vamos entender direito o que é essa história de radioatividade agora no aspecto teórico, perfeito? Então, alguns elementos químicos, uma boa parte deles, tem a propriedade de emitir energia em grande quantidade. Isso é o fenômeno nuclear. A propriedade que os núcleos instáveis, núcleo de cada átomo de um elemento químico, possuem de emitir partículas e radiações eletromagnéticas. Para quê? Para ficar estável. É como se quando você aquece o alimento para comer, você fala, puxa vida, está muito quente. Então você espera um pouco. A energia vai sendo emitida, vai sendo liberada, até chegar a uma temperatura que para você é agradável. Esse é o mesmo princípio. Tá? Devido a alguns elementos químicos serem instáveis, nuclearmente falando, eles precisam ou absorver energia para voltarem à estabilidade ou emitir. No caso dos materiais radioativos, ele tem que emitir energia para ficar estável. A quantidade de energia vai depender de cada elemento químico. E nós fazemos uso dessa energia que é emitida de várias maneiras. Nós vimos aí algumas maneiras benéficas e outras nem tanto. Perfeito? A radioatividade natural ocorre geralmente com os átomos
de números atômicos maiores que 82, ou seja, é uma pequena parcela da tabela periódica. Se nós imaginarmos que os elementos químicos hoje chegam a 116 aproximadamente, 116 elementos químicos, a massa deles, eu estou falando ali de poucos elementos que têm massa muito superior a 82. As inferiores, os elementos que têm massa inferior a isso, não têm energia suficiente ou instabilidade suficiente para emitir energia de forma natural. Artificialmente eu consigo fazer com que elementos de massas menores emitam energia também. Então a reação que ocorre nessas condições nós chamamos de reação nuclear. Existem alguns tipos de reação envolvendo esse processo de emissão de energia. Vamos ver os aspectos envolvidos. Os tipos de emissão mais comuns são três. Três tipos de emissão mais conhecidos e mais utilizados. Nós temos a emissão do tipo beta, perfeito, que é um tipo de emissão de carga basicamente negativa, por isso que na animação você percebe que o material, a energia liberada, ela é atraída por um campo magnético positivo. Veja só, tá vendo? Uma pequena atração significa que é uma energia de natureza mais negativa. Nós temos as emissões do tipo gama, que são energias neutras, não tem o potencial positivo e nem negativo. E nós temos a energia de emissão do tipo alfa, que é uma energia basicamente positiva, envolvendo aí os prótons existentes nos núcleos dos átomos. Perfeito? Com relação a esses tipos de emissão, de onde vem isso? Tá? Todo esse tipo de energia vem basicamente do núcleo atômico de um elemento. Quando o núcleo de um elemento químico ele é estável, que eu tenho cargas positivas em mesma quantidade que cargas negativas, em mesma quantidade que os nêutrons, ele não tem essa propriedade. Quando essa relação deixa de ser igualitária, aí o meu elemento químico começa a emitir energia. Perfeito? Com relação às emissões do tipo alfa. Emissões do tipo alfa, o que são? Na verdade, são prótons e nêutrons que são emitidos pelo núcleo do átomo. Ele libera parte dessas partículas. Tá? Ou seja, como se eu tivesse uma caixa de ovos e por algum motivo esses ovos fossem retirados da caixa. Percebe? O total de partículas ele fica menor. Tá? Então, 2 prótons e 2 nêutrons são eliminados. Então, qual o total de cargas que é emitido, na verdade? Total de partículas? 4 partículas. 2 prótons e 2 nêutrons. Perfeito? Quando nós falamos de emissões do tipo alfa, o que acontece com o elemento químico quando ela... Vejam aqui um exemplo de um elemento do urânio, vou pegar o urânio, que tem massa 235 e número atômico 92. Ou seja, o número de prótons que ele possui é 92 e a somatória de prótons e nêutrons é 235. O que acontece? Quando esse elemento urânio emite uma partícula alfa, ele tem o decaimento da massa em 4 unidades e do número de prótons, que são as cargas positivas, de 2 unidades. O que acontece então? De 235, quando ele emite uma partícula alfa, perdendo 4 de massa, ele vai para 231. E o número atômico, que antes era 92, por perder 2 partículas positivas, cai para 90. Essa é a característica de uma emissão do tipo alfa. É o tipo de emissão com maior quantidade de massa sendo emitida. Nós vamos entender o aspecto técnico disso, né, os impactos que esse tipo de emissão gera, em breve. Já me adianto, quando eu falo de emissões do tipo beta, são emissões de uma natureza distinta. Na verdade, a emissão beta, ela transforma um nêutron em um próton, né?
ao emitir esse tipo de energia. Então o que ocorre? Não há a diminuição da massa como um todo, porque é só energia sendo liberada, não é partícula. Uma partícula que já está no núcleo se transforma em uma outra. Então veja o exemplo aqui do Césio-137, depois nós vamos falar um pouco mais desse elemento, que inicialmente ele tem uma massa de 237 e um número atômico de 55. Ao emitir uma partícula beta, que tem essa simbologia, 0 e menos 1, o que acontece? O número de massa permanece o mesmo e o número atômico aumenta. Por que aumenta? Porque o que era um nêutron deixa de ser um nêutron e se transforma em um próton, lá dentro mesmo, dentro do próprio núcleo. Esse tipo de energia que é emitido causa essa transformação de um tipo de partícula em outra. Então, vejam com muito cuidado, que depois nós vamos fazer um exercício que mostra isso. Se houver a emissão do tipo alfa, há uma diminuição de massa de 4 unidades e uma diminuição de número atômico de 2 unidades. Agora, se houver uma emissão do tipo beta, a massa permanece a mesma e o número atômico aumenta em 1 unidade. Já, por último, se a emissão for do tipo gama, igual aconteceu com o incrível Hulk, nos quadrinhos, é um tipo de energia muito fraco, são só elétrons, não muda nada, nem na massa, nem no número atômico. É um outro tipo de natureza de emissão. Também nuclear, também tem suas utilizações, mas não causa alterações no que diz respeito às massas atômicas ou os números atômicos do elemento. Perfeito? Essa é a representação, é sempre alfa 4, 2. Isso significa que uma partícula alfa foi emitida. A emissão beta, então os elétrons são atirados em alta velocidade em direção ao núcleo e ele causa aquela transmutação, que é aquela mudança. Essa é a representação, beta 0 menos 1, dizendo que eu deixo de ter um nêutron e passo a ter um próton a mais. E as emissões do tipo gama, emissões de ondas eletromagnéticas semelhantes à luz, ou seja, não são mais partículas, são energias muito menores. E essa representação 0 e 0, porque nada muda nela. Vamos entender a força, a intensidade dessas 3 partículas, diferenciar uma das outras. Esse poder de ionização ou poder de emissões, ela tem uma seguinte ordem, uma ordem de intensidade, que é a seguinte. Alfa. Lembram-se que numa emissão alfa são partículas de prótons e nêutrons que são expelidos? Então isso é massa, isso é uma quantidade grande. As partículas do tipo alfa, elas têm um pequeno poder de penetração. Por isso que elas não conseguem sequer penetrar numa folha de papel. São grandes, são partículas grandes, não conseguem atravessar. Daí o segundo tipo de emissão são as partículas beta. Elas são um tipo de partícula infinitamente menor. É um tipo de energia que só causa a mudança aí de um nêutron em um próton. Então ela tem um poder de penetração maior. Então ela consegue atravessar uma folha de papel, mas é barrada por uma folha de chumbo de 2 milímetros. No caso das partículas gama, que são basicamente elétrons, elas têm um poder de penetração muito grande. Então, para barrá-las, só uma chapa de chumbo de espessura superior a 6 centímetros. É um tipo de energia com poder de penetração mais intenso. Então, se você se recordar de um raio-x, você vai perceber que dependendo da localidade que você for submeter ao raio-x, o resto do seu corpo é coberto com um colete de chumbo. E o profissional que trabalha com raio-x também, ele tem um colete de chumbo e ele vai para trás de uma câmera que tem um vidro protegido com chumbo, para que essas emissões não fiquem bombardeando o técnico de radiologia constantemente. Para você que vai ser examinado, é uma vez ou outra, mas ele está lá o dia todo, todos os dias, então ele tem que se proteger porque esse poder de penetração é intenso. Perfeito? 2 tipos básicos de tipo de transformações nucleares nós temos. Nós temos a chamada fissão nuclear. Fissão é a quebra.
Tá? Então, como é citado aí, a divisão de um núcleo em dois núcleos menores com a liberação de alguma quantidade de energia razoável, né? Uma quantidade grande de energia. Tá? Uma fissão nuclear importante é a reação que explica o princípio do funcionamento de uma bomba atômica. Então, as bombas atômicas elas são, em grande parte, baseadas na fissão nuclear. Tá? Veja aqui um exemplo. O que acontece? Eu tenho o urânio, 23592, o material radioativo mais utilizado. Ao aplicar uma certa quantidade de energia, esse átomo, esse elemento, se rompe, ele é partido, dando origem a dois novos elementos, que nesse caso, o bário e o criptônio, liberando uma quantidade considerável de energia. Tá? E essa energia que daí vai ser utilizada para diversos fins. No caso da bomba, para destruir o que tiver na frente. No caso de uma usina nuclear, para formar energia. Tá? Isso é a fissão nuclear. Quebra de um núcleo, formação de novos elementos, e aí então a liberação de energia para isso. Essa é uma maneira. A outra é a fusão nuclear. A fusão nuclear é o contrário. É a junção de núcleos atômicos produzindo um átomo maior do que o original, e isso também vai liberar uma grande quantidade de energia no final do processo. Tá? No Sol é o que acontece. Eu tenho lá vários núcleos de hidrogênio, gás hidrogênio, se chocando e se unindo, transformando-se assim no elemento seguinte, que é o gás hélio. Tá? Tá aqui a representação, né? Então eu tenho átomos de hidrogênio que se chocam e dão origem a um novo elemento. Né? Ó, 4 átomos de hidrogênio se chocando, dando origem a um único átomo de gás hélio. E aí então a energia é liberada. Pouca energia? Não, o Sol não libera pouca energia, né? É uma quantidade até que interessante. Perfeito? Se vocês se recordarem do filme do Homem de Ferro, é um momento lá que ele cria um novo elemento químico. Ele se baseia nesses princípios. Né? Ele aplica uma quantidade de energia e transforma lá aquela barrinha em um outro elemento, né? Baseado nesse princípio. Vocês vão se lembrar que ele cria um equipamento que faz com que as partículas comecem a se movimentar bem rapidamente até atingir a velocidade que ele precisa para que esse choque dos átomos dê origem a um novo elemento químico. Você já lembra no Flash também, quando ele cria aquele gerador de partículas? Isso, exatamente. O que tanto o Flash quanto o que o Homem de Ferro faz pequenininho é um acelerador de partículas. Tanto é que ele liga, depois que ele vê que está a velocidade, ele começa a direcionar, atinge um elemento, um metal qualquer, e ele se transforma em um novo. Né? Esse acelerador de partículas ele existe na realidade. Existe um verdadeiro, se eu não me engano, na França, na Suíça, não sei bem. E o Brasil também está desenvolvendo um. Não tem um em São Paulo, não? Isso, exatamente. Eles estão desenvolvendo um. Eles se chocam para tentar... Tem uma amiga que ela... Teve um que aparece no filme do Homem-Aranha, que o cara faz que tem um tentáculo lá. Sei. O princípio, aquele lá, o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Ele não é um acelerador de partículas, porque ali o cara só está fazendo... É que assim, no caso do Flash, do Homem de Ferro, de São Paulo e da Europa, eles estão se baseando na fusão nuclear, que é unir. Na fusão dos elétrons. Dos elétrons, dos núcleos dos átomos. Já no caso do Homem-Aranha, o cara ele se baseia na fissão. Quebrar, ele coloca um elemento químico, coloca energia para ele quebrar. E daí a ideia é tentar pegar a energia dessa quebra. Só que o controle dessa energia, bem demonstrado lá, é muito difícil. Né? Não é pouca energia. Né? Poucos gramas de um elemento podem liberar a energia do Sol. Que é o que acontece no filme do Homem-Aranha. Exatamente, é o que acontece. Não é pouca coisa, é muita coisa. O hidrogênio é o menor elemento que nós temos, ele tem 1 de massa. Quando ele se une, dando origem a um elemento de massa 4, que não é muita coisa, se a gente for imaginar que existem elementos com massa superior a 200, libera energia suficiente para ter um Sol. É muita coisa.